O assunto que será abordado é sobre medidores de temperatura, que está dividido em aspectos básicos para a medição de temperatura, principais dispositivos de medição, com destaque para o termômetro de vidro, bimetal, enchimento termal, termopar, pirômetro de radiação iótico, termorresistência e comentários finais. Define-se temperatura como o grau de agitação térmica das moléculas. Quanto maior o seu valor, maior a energia média dos átomos do corpo em questão. Desde o início da termometria, os cientistas, pesquisadores e fabricantes de termômetro sentiam dificuldade para atribuir os valores de forma padronizada à temperatura por meio de escalas reproduzíveis, como existia na época para o peso, distância e tempo. As escalas que ficaram consagradas pelo uso foram a Celsius e a Fahrenheit. A escala Celsius é definida com valor 0 no ponto de fusão do gelo e 100 no ponto de ebulição da água. O intervalo entre os dois pontos é dividido em 100 partes iguais. Já a escala Fahrenheit é definida com valor 32 no ponto de fusão do gelo e 212 no ponto de ebulição da água. O intervalo entre os dois pontos é dividido em 180 partes iguais. Tanto a escala Celsius como a Fahrenheit são relativas. Existem também as escalas absolutas de temperatura, assim chamadas porque o zero delas é fixado no zero absoluto de temperatura. Estas são a escala Kelvin e a escala Rankine. A escala Kelvin possui a mesma divisão da Celsius, isto é, 1 Kelvin é igual a 1 grau Celsius. Porém, seu zero se inicia no ponto de temperatura mais baixo possível, ou seja, 273,15 graus abaixo da escala Celsius. A escala Rankine possui o mesmo zero da escala Kelvin, porém, sua divisão é idêntica à escala Fahrenheit. A tabela mostra a comparação das escalas de temperatura existentes. Dentre os dispositivos de medição de temperatura, pode ser citado o termômetro de vidro, como mostrado nesta figura, em que a temperatura é interpretada como a variação volumétrica resultante da expansão termal do fluido que preenche a haste de vidro. Os fluidos mais utilizados são mercúrio, álcool, tolueno e cetona. Os termômetros de vidro são simples, de baixo custo, porém a leitura é difícil e, consequentemente, de baixa precisão, e não são adaptáveis para transmissão, registro ou controle remoto, ou seja, são confinados ao local de medição. O bimetal é um medidor de temperatura que se baseia no fenômeno da dilatação linear dos metais com a temperatura. O esquema deste dispositivo pode ser mostrado nesta figura. O bimetal consiste em duas lâminas de metais com coeficientes de dilatação diferentes, sobrepostas, formando uma só peça. Variando-se a temperatura, observa-se o encurvamento que é proporcional à temperatura, como mostrado nesta figura. A faixa de medição é de aproximadamente menos 50 graus Celsius a 800 graus Celsius. É um dispositivo simples, de baixo custo, fácil de ser instalado e pode ser usado como mecanismo de transmissão, mas possui baixa precisão e a presença de peças móveis podem levar ao desgaste. Outro medidor de temperatura é o enchimento termal mostrado nesta figura. Neste caso, o líquido preenche todo o instrumento e, com a variação de temperatura, se dilata, deformando elasticamente o elemento sensor. Como a relação entre a deformação e a temperatura é proporcional, este instrumento fornece uma leitura linear. O enchimento termal é um medidor simples, de uso comprovado, possui construção robusta e é insensível às vibrações e aos choques mecânicos. Por ser um medidor tipo mecânico, é seguro em qualquer atmosfera perigosa. Por outro lado, o tempo de resposta é lento e, atualmente, por causa do alto custo, está sendo substituído por sensores elétricos. Os termopares são sensores de temperatura simples, robustos e de baixo custo, sendo amplamente utilizados nos mais variados processos de medição de temperatura. O esquema de funcionamento do termopar é mostrado nesta figura. O aquecimento da junção de dois metais gera uma força eletromotriz que converte o calor em eletricidade. Este princípio é conhecido como efeito Seebeck, que propiciou a utilização dos termopares para a medição de temperatura. Existem diferentes tipos de termopares, como mostrado nessa tabela.
O que os diferem é a composição. Devido a isso, podem ser usados em diversas áreas, como metalúrgica, petroquímica, química e indústrias de refrigeração. O termopar apresenta vantagens quando comparado ao sistema mecânico de medição, por possuir menor tempo de atraso, ou seja, resposta mais rápida, maiores distâncias de transmissão, maior flexibilidade para alterar as faixas de medição e maior precisão. Por outro lado, podem capturar ruídos na linha de transmissão e sofrem corrosão, especialmente quando expostos a temperaturas próximas da temperatura limite superior. O pirômetro de radiação, mostrado nesta figura, é outro medidor de temperatura, em que a energia irradiante é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta do corpo quente. Essa energia é focalizada sobre termopares ligados em série por meio de um sistema óptico e, assim, pode-se medir a temperatura do corpo quente. As principais desvantagens desse tipo de medidor são a suscetibilidade às influências externas e a não linearidade. Outro dispositivo de medição de temperatura é o pirômetro óptico mostrado nesta figura, em que a luminosidade do espectro emitido pelo corpo quente é função da temperatura deste corpo. Essa luminosidade emitida é comparada visualmente com a luminosidade de outra fonte, e assim, a luminosidade dessa fonte é ajustada manualmente por meio de um potenciômetro calibrado em uma escala de temperatura. Este medidor pode medir temperaturas de até 2.700 graus Celsius. Entretanto, as medidas podem conter erros devido à visão humana e não linearidades. O último instrumento de medição de temperatura que será abordado é a termorresistência, mostrado nesta figura. Neste caso, a temperatura é conhecida recorrendo à relação entre a resistência elétrica de um material e sua temperatura. A maior parte das termorresistências é feita de platina, mas também podem ser encontradas de cobre ou níquel. A faixa de medição é de menos 200 graus Celsius a 600 graus Celsius. Estes dispositivos possuem alta precisão. Se forem instalados adequadamente, não existe limitação para a distância de medição e possuem melhor estabilidade que as do termopares. Entretanto, são mais caros que os sensores utilizados na mesma faixa e são extremamente sensíveis à baixa isolação. A aplicabilidade de alguns dos medidores de temperatura citados anteriormente pode ser vista nessa tabela. Os termopares tipo E possuem limites de aplicação entre menos 100 graus Celsius a 1.000 graus Celsius. O tipo J é usado para medir temperaturas entre 0 a 750 graus Celsius. Já os termopares tipo K possuem limites de aplicação entre 0 a 1.250 graus Celsius. O tipo T é empregado para temperaturas de menos 160 a 400 graus Celsius. Os tipos S e R são usados para medir temperaturas de até 1.500 graus Celsius. Os termopares mais caros são aqueles usados para medir temperaturas elevadas, como o tipo E e o tipo K. As termorresistências possuem limites de aplicação de menos 200 a 600 graus Celsius, o bimetal de menos 50 a 800 graus Celsius e o enchimento termal é empregado para medir temperaturas de menos 200 a 800 graus Celsius. Mostrados os principais medidores de temperatura, alguns pontos precisam ser destacados. A temperatura é uma variável que tem grande influência no processo, por isso precisa ser constantemente monitorada e controlada. Devido à existência de diferentes tipos de medidores de temperatura, é necessário levar em conta critérios para escolha como os econômicos, que são os custos do equipamento, os custos de instalação e de manutenção, e os dados do processo, que são o local de instalação, tipo de fluido a ser medido, faixas de medição, condições do processo e segurança.